Para onde vai o cristão quando morre? Irmãos no Senhor, quero que saibais que quando um cristão morre, ele morre quanto à carne, mas a sua alma parte do seu corpo e vai habitar com o Senhor nas alturas, plenamente consciente, portanto, num estado de perfeita lucidez mental. Há diversas escrituras que testificam que quando se morre no Senhor, se vai habitar com o Senhor no seu reino celestial. Eis quais são estas escrituras. Paulo escreveu aos Coríntios: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas nos céus. 2 Coríntios 5:1. Portanto, nós crentes temos uma casa eterna lá em cima nos céus, que não foi feita por mão de homem, mas pelo próprio Deus. Nesta casa vão morar aqueles que morrem na fé, desde o primeiro dia de sua partida, ou melhor dizendo, desde os primeiros momentos que seguem à exalação da alma, pois a ascensão ao céu acontece no espaço de um breve tempo. Os apóstolos tinham o desejo de partir do corpo e ir habitar com o Senhor. De fato, Paulo escreveu aos Coríntios: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos, antes de deixar este corpo, para habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5, 6 e 8. E aos Filipenses: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Filipenses 1, versículo 23 e 24. Também nós temos o mesmo desejo que tinha Paulo e os seus cooperadores, porque sabemos que com o Senhor lá em cima no céu se está melhor. Certo, é uma coisa maravilhosa viver com o Senhor na terra, mas é ainda melhor a vida que se vai viver com o Senhor no seu reino celestial. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, diz: sei que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois de minha partida tenhas lembrança dessas coisas. 2 Pedro capítulo 1, versículo 14 e 15. O apóstolo sabia que brevemente morreria e iria habitar com o Senhor no céu, e falava da sua morte como de uma partida do seu corpo. De fato, disse que brevemente deixaria o seu tabernáculo. Ora, se a morte é uma chamada partida, quer dizer que há alguma coisa no corpo que parte do corpo quando ele morre. De outra forma, não teria sentido chamá-la partida. E nós sabemos que esta alguma coisa é a alma que está no homem. Mas não só, se a alma parte, haverá também um lugar para onde irá, porque de outra forma não teria sentido falar de partida. E nós sabemos que este lugar é o paraíso, o terceiro céu, aquele mesmo lugar onde foi arrebatado o apóstolo Paulo, o qual porém não sabia dizer se esse arrebatamento tinha sido com ou sem o corpo, e onde ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4. João, na visão que teve na ilha de Patmos, viu, entre outras coisas, as almas dos crentes que foram mortos na terra. Ele disse: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles o foram. Lendo as acima referidas palavras de João, se compreende claramente como aqueles que morrem em Cristo vão para o céu, e lá estão plenamente conscientes. E além disso, não se pode deixar de reconhecer que Jesus disse a verdade quando disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mateus 10, 28. Porque aquelas que João viu eram almas dos que foram mortos por causa do nome de Cristo. Na verdade, nem sequer a morte pode separar os discípulos de Cristo do amor do seu Senhor e Salvador. Ainda no livro de Apocalipse, João diz: e ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor.
Sim, diz o Espírito, para que repousem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Apocalipse 14, 13. Porque, pois, são bem-aventurados os mortos que morrem em Cristo, porque repousam. E onde repousam? No céu. De fato, pouco antes, João disse ter visto no céu, debaixo do altar, as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra e do testemunho que tinham dado, os quais clamavam pedindo a Deus para lhes fazer justiça. E a ele foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como ele foram. Apocalipse 6, 11. Notai que por aquilo que lhes foi dito, aquelas almas já haviam repousado, mas lhes foi dito para repousarem ainda um pouco de tempo, até um certo tempo. Então deve-se dizer que quem entra no céu repousa de suas obras, como Deus repousou das almas. Hebreus 4:10. Glória a Deus em eterno. Amém. Mas queremos também dizer algo a respeito daqueles que não morrem em Cristo. Eles não são bem-aventurados porque não repousam de maneira nenhuma, porque vão para a chama do Hades, onde não tem descanso algum. Poderia haver alguma vez repouso num lugar de tormento horrível, onde centenas e centenas de milhares de almas choram e rangem os dentes, por causa das dores atrozes que lá padecem. Aqueles que morrem nos seus pecados são, pois, chamados infelizes, dentre todos, porque vão para os tormentos. Graças sejam dadas a Deus em Cristo Jesus, por nos ter salvos dessa atroz e tenebrosa sorte. Amém. Paulo diz a Timóteo: se morremos com ele, também com ele viveremos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. O que significa isso? Que se nós morrermos na fé, iremos viver no céu com Cristo, e isso logo depois da morte? Na ressurreição depois, o que acontecerá na volta de Cristo do céu? Nós obteremos um corpo incorruptível que revestirá a nossa atual alma, e com ele sairemos do sepulcro depois que a nossa alma voltar a ele, e com aquele novo corpo continuaremos a viver com o Senhor. Ainda a Timóteo, Paulo disse antes de deixar este mundo: o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial. 2 Timóteo 4,18. Este que confiança tinha Paulo, a que o Senhor receberia no seu reino celestial no ato de sua morte. E com isso concordam as palavras de Asaf, que muito tempo antes disse pelo Espírito: guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Salmo 73, 24. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. João capítulo 11, versículo 25 e 26. Isso significa que um crente, ainda que morra segundo a carne, continua a viver. Mas onde continua a viver? Para onde vai viver? No terceiro céu, onde está o Senhor da glória? Porque Jesus disse: onde eu estiver, ali estará também o meu servo. João 12, 26. Nós, diletos, estamos sobremodos consolados e felizes em saber que onde está o nosso Senhor, lá também nós estaremos um dia. Se contudo perseverarmos na fé, perseverarmos na fé, não estamos minimamente angustiados em pensar que um dia teremos que ir embora desta terra, porque sabemos que para onde iremos se está de longe muito melhor que aqui na terra. Enquanto os pecadores vão para um lugar onde estarão muito pior do que na terra, nós, crentes, pela graça de Deus, iremos para um lugar melhor. Enquanto os pecadores não sabem para onde vão, porque andam nas trevas, nós sabemos bem para onde vamos, porque agora conhecemos o caminho que conduz para onde Jesus foi, depois de ter feito a purificação dos pecados, conforme disse Jesus. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. João 14, 4. Jesus Cristo é o caminho que leva ao Pai, e nós as suas pisadas queremos seguir para entrar no seu reino eterno. E a morte? Amarga coisa certamente, porque para quem fica não é dado de modo algum agradável ver o corpo sem vida de um irmão sem Cristo. Porém, recordai-vos que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Salmo 116, 15. A Deus, que na sua grande misericórdia nos deu a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, seja a glória agora e pela eternidade.